Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e também a toda a sua família. Glória a Deus. Marcelo Oliveira aqui contigo, você está no Guarda Instrução e Vive. E daqui a pouco vamos falar com o nosso Pai Celestial, o nosso Deus de amor e de misericórdia. Amém? Mas antes, quero passar para você uma palavra fortíssima a respeito das armaduras de Deus, ok? Vamos lá? Então aqui no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais no mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para que nós sejamos fortalecidos em nossa mente, em nosso coração, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Senhor. Só o Senhor é que pode nos deixar fortalecidos para que possamos prosseguir em meio às situações negativas, em meio às batalhas que são espirituais, ataques na mente, ataques no coração, que é o nosso pensamento. E sempre lembrando que a nossa luta não é contra as pessoas e nem contra as circunstâncias negativas, mas a nossa luta é contra Satanás, que usam de pessoas e de circunstâncias para causar o mal ao ser humano, cansar a mente de uma pessoa. Então a luta é contra os seres espirituais e que nós não conseguimos ver, ok? Mas pelo poder da palavra nós conseguimos combatê-los, porque a Bíblia mostra que o diabo treme e teme diante do Senhor. E a palavra de Deus é Jesus e Jesus é a palavra de Deus. Amém? Então estejamos firmes contra as ciladas do inimigo, para que nos momentos das tribulações, das dificuldades, não venhamos a retroceder, mas no nome de Jesus, que nós venhamos a perseverar até o fim, até a vitória, até aquele mal cair por terra e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. E aí a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo começa a falar aí das armaduras de Deus, que é o que nós vamos comentar uma por uma, em nome de Jesus, ok? Versículo 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Então, veja bem, naquela época tinha aquele cinto que prendia toda a armadura. E trazendo aqui para o sentido espiritual, estar cingido com a verdade é estar preso a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a verdade. Por isso que a Bíblia também diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De todas as mentiras de Satanás, de todas as convicções desse mundo e que estão completamente erradas. Então, Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós temos que estar presos na verdade para que não sejamos enganados pelo inimigo da nossa alma. E quanto mais eu e você meditamos na palavra de Deus, guardamos a palavra de Deus em nossa mente e em nosso coração, mas estaremos protegidos contra as inverdades que vêm do inimigo, contra as mentiras de Satanás. Esse cinto da verdade nos faz saber quem é Cristo e quem nós somos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aí depois ele fala: e vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça é o que nos protege, no sentido de sabermos que somos salvos não pela nossa própria obra, não pelas nossas justiças, mas somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo se tornou justiça em nosso lugar. A salvação não é alcançada pelos próprios méritos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. E também, estar com a couraça da justiça é viver na prática do bem, na prática daquilo que agrada o Senhor. É viver uma vida reta de integridade. É perdoar aquele que nos ofende.
é liberar o perdão àquele que nos causou o mal. Porque se o Senhor nos perdoou, então nós também devemos perdoar. Ter o senso de justiça do Criador, do Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus. No versículo 15, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Então, calçar os pés com a proteção do Evangelho da paz é estarmos sempre prontos para compartilhar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Para sempre estarmos prontos para evangelizar as pessoas, para ganhá-las para o Senhor. Aonde nós formos, precisamos nos esforçar para levar as boas novas àqueles que estão sofrendo, com o coração destruído, que vivem na incredulidade, na dúvida, que não têm mais esperança, que estão perdidos nesse mundo. Então, temos que estar com os nossos pés calçados com a proteção do Evangelho da paz, que mesmo em meio às tribulações, quando a palavra de Deus é pregada na fé, na autoridade do nome de Jesus, isso traz paz ao coração do ser humano, levando ele para uma outra dimensão espiritual, na certeza de que Deus estará com ele, estará guardando, protegendo, livrando e operando em sua vida, ok? E principalmente, o Evangelho do Senhor Jesus nos traz a convicção da vida eterna, da salvação para a glória de Deus. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Meu irmão, se nós formos avaliar esse mundo por si só, ele já é negativo. E a fé é o positivo de Deus. A fé é o que vai contrário à palavra negativa. Então, estar embraçado com o escudo da fé é quando alguém diz, olha, você não vai conseguir, não tem mais jeito, não tem mais volta. E com esse escudo da fé, a palavra é, eu vou vencer, já deu certo, vou sair dessa situação negativa, porque a fé é exatamente a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Todos os dias o inimigo, ele lança setas em nossa mente de dúvidas e incredulidade, todos os dias. Só que pelo escudo da fé, nós apagamos essas setas malignas de Satanás. Ele vem com o negativo, mas Deus, através desse escudo da fé, ele vem com a vitória, com a certeza de que Deus nos dará escape, livramentos, abrirá portas extraordinárias, fará maravilhas. É a fé, meu irmão. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que estar embraçados com o escudo da fé 24 horas por dia. Porque, fala a verdade, desde a hora que a gente sai da cama, o inimigo já começa a lançar as setas de que, não vai dar certo, tudo está dando errado, e por aí vai. É ou não é verdade? Então, estar embraçados com o escudo da fé apaga as setas de dúvida, de incredulidade, de negatividade e que vem do próprio Satanás. Lembre-se disso. Toda incredulidade e dúvida, toda negatividade provém do inimigo, ok? E para combater ele é com esse escudo da fé. Versículo 17. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos falar primeiro do capacete da salvação. Estar vestido, estar usando o capacete da salvação, nos faz ter total certeza e convicção de que estamos salvos. Claro que nós devemos batalhar pela nossa salvação no dia a dia. Como assim? Se mantendo no reto caminho, se mantendo em santidade, fugindo da aparência do mal, das tentações, ok? Nós devemos batalhar, nos esforçar diariamente. Mas nós devemos ter essa convicção de que estaremos com Cristo eternamente. E que se Jesus Cristo voltar agora para arrebatar a sua igreja, nós seremos arrebatados. Nós temos que estar convictos da nossa salvação. E Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando a pessoa parte em Cristo Jesus, na verdade ela não morre, ela é só transferida para o reino eterno do Senhor. Agora aquele que não tem o capacete da salvação, aquele que anda na incredulidade, aquele que anda segundo as obras da carne, esse, quando morre, morre duas vezes, porque ele morre nesse mundo fisicamente falando e ele morre espiritualmente falando. Uma pessoa que morre sem a esperança da salvação, sem Cristo, ele jamais verá a face do Senhor. Imagina, meu irmão, uma pessoa
viver 1 trilhão de anos e pode multiplicar isso por milhares de vezes, uma pessoa que morre sem Cristo, ela nunca mais verá a face do Senhor. Então devemos usar esse capacete da salvação diariamente, estar convictos da nossa vida eterna com o Senhor e, claro, se mantendo em santidade em todo o tempo. Glória a Deus. E depois fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus é o que vai gerar fé em nosso coração, é o que vai gerar salvação, arrependimento. É pelo poder das Escrituras Sagradas que o Espírito Santo vai iluminando a nossa mente, apontando o caminho que nós devemos seguir, que nós vamos conhecendo aquilo que é errado e aquilo que é o correto aos olhos do Senhor. É o que nos protege quando somos atacados pelo inimigo em nossa mente. É a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus o diabo não pode. Ele sabe disso. Por isso que ele trabalha de dia e de noite para que nós não tenhamos tempo de meditar na Bíblia. E é por isso também que lá no Salmo capítulo 1, o rei Davi disse, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus que eu e você temos que nos alimentar diariamente, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Quanto mais eu e você meditamos na palavra de Deus, até mesmo para orarmos depois, nós saberemos como orar, porque iremos orar conforme a vontade de Deus estabelecida em sua palavra. Então a palavra de Deus é o nosso alimento diário. Amém? Glória a Deus. Era exatamente essa palavra que eu queria comentar com você a respeito das armaduras de Deus. Lembre-se que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra as circunstâncias, mas é contra o inimigo da nossa alma que usa de circunstâncias e pessoas para querer nos atingir, ok? Glória a Deus. Então guarda essa palavra poderosa no seu coração e agora vamos orar. Senhor meu Deus e Pai querido e Pai maravilhoso, louvado seja hoje, amanhã e para todos sempre, meu Pai. Ó Senhor, não há outro igual a Ti, que fez os céus, a terra e os mares e tudo aquilo que neles existem. Derrama sobre nós a Sua presença, o Seu maravilhoso Espírito Santo, cada vez mais. Nos enche da Tua santidade, da Tua pureza, meu Pai. E perdoa os nossos pecados, as falhas, as transgressões. Sim, nos perdoe. Dê-nos um coração e um espírito novo, disposto a Te adorar, disposto a Te obedecer, a praticar aquilo que agrada o Teu coração. Oh, meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Sim, meu Pai. E ajude-nos todos os dias a estarmos revestidos com as armaduras de Deus. Por isso, meu Pai, a Sua palavra diz, reveste-vos de toda a armadura. E nesse momento, nós nos cingimos com a verdade, nos vestimos com a couraça da justiça. Em nome de Jesus, calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Senhor, nós nos embraçamos com o escudo da fé e com ele apagaremos os dardos inflamados do maligno. Colocamos em nós o capacete da salvação, que nos dá certeza de que um dia estaremos contigo, e tomamos posse da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, Pai. Nós declaramos que estamos revestidos com as armaduras de Deus para combater as astutas ciladas do inimigo. Meu Pai, socorre esse meu irmão, socorre essa minha irmã em tudo aquilo que ele está precisando, cura no corpo e na alma, produza milagres, maravilhas, abre portas extraordinárias, restaura a família, o casamento desse homem e dessa mulher, porque só o Senhor mesmo em nossa vida, meu Pai. Nos guarda de todo mal, guarda a nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre, meu Pai. Com Teu fogo consumidor, vai adiante de nós, queimando e destruindo tudo aquilo que provém do inimigo e que está oculto e escondido aos nossos olhos, mas nada fica oculto diante da Tua face, meu Pai. Ó Senhor, nós temos uma grande certeza de que isso já está operando, curando, libertando. Meu Deus, visita aquela pessoa que está no hospital, toca em sua mente, toca em seu corpo e produza salvação, libertação. Toca na mente daquele que está no presídio para que se arrependa e se volte para Ti. Tira aquela pessoa que está na rua, fazer com que ele se assente com os príncipes dessa terra, meu Pai. Ó, meu Pai, quebranta os corações, opera maravilhas e cremos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta e nunca nos faltará. Cremos que nós estamos pela fé nos pastos verdejantes. Ó, meu Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Temos a grande certeza de que o Senhor está enviando
o anjo com a resposta, para que o seu nome seja glorificado, meu Pai. Vai renovando a nossa fé, a nossa esperança e enchendo o nosso coração do amor de Jesus pelas pessoas. Meu Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Então receba o poder dessas palavras, dessas orações, seja revestido completamente das armaduras de Deus e vou ficando por aqui. Se você gostou, curte, compartilhe também com todos os seus contatos e se inscreva aí no meu canal. Marcelo Oliveira é meu nome, você está aqui no Guarda Instrução e Vive e até a próxima. E que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.